Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e correção da prova da UNIF segunda fase 2022, agora a questão número 2, envolvendo álgebra e aritmética. Questão número 2, OMIF segunda fase 2022. Em uma balança eletrônica são colocados 125 pesos. Exatamente cada desses pesos tem massa m, de medida inteira em gramas, e o restante tem massa m sobre 2, não necessariamente de medida inteira em gramas. Está aí a balança com a ilustração dos 125 pesos. Item A, valor 3 pontos. Se K igual a 75 e M igual a 9 gramas, qual é a massa registrada pela balança? Vamos pensar na massa registrada pela balança sendo M maiúsculo. Então, essa massa M maiúsculo registrada pela balança será dada pela massa dos pesos que tem 9 gramas, são 75. Então, 75 vezes 9, mais o que restou agora, que são 50 pesos, porque total 125 pesos. Os outros 50 pesos têm massa a metade de 9 gramas. Vamos colocar 9 sobre 2. Poderia colocar também 4,5. M é igual. Se eu multiplicasse por 10, 75 vezes 10 daria 750. Como é vezes 9, então tem que subtrair 75. 750 menos 75, 675. Os 50 eu posso simplificar com 2. Resulta em 25. E aí eu vou multiplicar 9 vezes 25. Se fosse vezes 10, 250. Como são 9, então eu tenho que subtrair 25. 250 menos 25, 225. Portanto, a massa registrada pela balança será 600 mais 200, 800. 75 mais 25 mais 100. 800 mais 100, 900 gramas. Esse, portanto, será o resultado final do item A. Como ele pede qual é a massa registrada pela balança, resposta 900 gramas. Ok? Item B, valor 3 pontos. Se M igual a 20 gramas, qual deve ser o valor de K para que a balança registre 1.650 gramas? Muito bem, então nós temos que, se são K pesos que tem 20 gramas, e nós não sabemos o valor de K, então eu vou montar a seguinte equação. São K pesos vezes 20 gramas, sobraram 125 menos K pesos de massa M sobre 2, conforme enunciado inicial. Então a massa vai ser de 20 sobre 2, 10. Então existem K pesos cuja massa é 20 gramas, e o que sobram? 125 menos K, e a massa vai ser a metade, então 10 gramas. Colocando todos esses pesos na balança, o resultado é 1.650 gramas. Vamos aqui aplicar a distributiva para resolver essa equação do primeiro grau, e já colocando na ordem, ao invés de K vezes 20, posso colocar 20K, mais 125 vezes 10, 1.250, menos 10 vezes K, igual a 1.650. Então nós temos que 20K menos 10K vai ser 10K mais 1.250 igual a 1.650. Posso passar o 1.250 para lá subtraindo, ou, de forma bem rigorosa, eu vou subtrair 1.250 nos dois membros da equação, ou na equação como um todo. Fazendo isso, eu vou ter 10K, 1.250 do lado esquerdo, primeiro membro, menos 1.250, zero. E do lado
do segundo membro aqui, 1.650 menos 1.250, 400. Agora eu posso dividir toda a equação por 10. Chegaremos em 10K dividido por K, dividido por 10 é igual a K. 400 por 10, 40. E esse é o resultado final para o item B de bola. Para a gente confirmar se esse resultado está correto, o que poderia ser feito? Faremos aqui, então, se o K é 40, existem 40 pesos que tem cada um deles medida 20 gramas. Portanto, o resultado 40 vezes 20, 800 gramas. Com isso, sobraram 125 menos 40, resultando em 85 pesos, que tem a massa a metade de 20 gramas, ou seja, 10 gramas. Multiplicando, 850 gramas. Somando os dois resultados, teremos de fato 1.650 gramas. Essa parte não precisava de você fazer na prova, mas para confirmar que o resultado deu de fato 1.650. O valor de K é 40 e não tem unidade. Cuidado, se você colocou aqui 40 gramas, pode ser que você possa perder alguns pontos devido a essa unidade, que o K ele não tem unidade, é a quantidade de peso. O máximo que você poderia colocar seria K igual a 40 pesos. Mas aqui ele pede só o valor de K, o valor numérico. Ok? Item C, valor 8 pontos. Para que a balança registre 2023 gramas, quais devem ser os valores de K e de M? Então nós temos que montar a seguinte equação. Existem K pesos de massa M, somados aos que restaram, ou seja, 125 menos K, já que temos 125 pesos, só que esses têm massa M sobre 2. Todos esses pesos na balança registram 2.023 gramas. Temos aqui uma equação que não é do primeiro grau, porque é um produto aqui de duas incógnitas. Vamos colocar as condições para M. M tem que ser maior ou igual a 0, menor ou igual que 2023. E as condições para K. K é a quantidade de peso, só pode ser maior ou igual a 0, menor ou igual que 125. Vamos explorar aqui essas condições de K. Se K for igual a 0, significa que tem 0 pesos de massa M, e aí, obviamente, o que sobra 125 pesos de massa M sobre 2. Se tiver K igual a 1, é 1 peso de massa M e 124 pesos de massa M sobre 2. Até o limite máximo, que são 125 pesos, portanto, 125 pesos de massa M e 0 peso de massa M sobre 2. Muito bem. Como a gente tem uma equação onde o 2 aparece no denominador, para a gente cancelar esse 2, basta a gente multiplicar toda a equação por 2. Multiplicando toda a equação por 2, K vezes M vezes 2 é 2K vezes M. Aqui eu tenho o produto de dois fatores, mas que significa um único número. Quando eu multiplico todo esse número por 2, esse 2 do denominador será simplificado com 2, que está multiplicando toda essa expressão. E aí ficaremos somente com o numerador, a distributiva de M vezes 125, ou seja, mais 125 vezes M, menos M vezes K, ou, colocando na ordem, K vezes M. O 2 será simplificado. E aqui também não podemos esquecer de multiplicar por 2 o segundo membro. Vou deixar indicado 2 vezes 2023. E por que eu não vou multiplicar? Porque a ideia é trabalhar com o primeiro membro através do produto de dois fatores. E é isso que a gente vai fazer. 2K vezes M
menos K vezes M, resulta em K vezes M, mais 125 vezes M é igual a 2 vezes 2023. Podemos colocar o M aqui em evidência, ele multiplica K mais 125. Se eu multiplicar M vezes K fica K vezes M, e M vezes 125 fica 125M. Volta na equação anterior. É igual a 2 vezes. Vamos fatorar o 2023, porque a ideia é, nós já temos aqui no primeiro membro o produto de dois fatores. Queremos no segundo membro também o produto de dois fatores, não necessariamente primos. O que a gente vai fazer aqui é organizar quais são os fatores primos que vão aparecer aqui no segundo membro e dividir em alguns casos, sempre organizando de 2 em 2. Então, eu vou fatorar aqui o 2023 em fatores primos. Muito bem. Então, a gente sabe que o 2023 é um número ímpar, então ele não é divisível por 2. Ele não será divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos, 2 mais 2, 4, mais 3, 7, não é divisível por 3. Não é divisível por 4, porque ele já não é divisível por 2. Nem precisamos preocupar com 4. Divisível por 5, ele teria que terminar em 0 ou 5. Não é. Divisível por 6, não é, porque ele deveria ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Mas por 7 ele é divisível. Como que a gente sabe que ele é divisível por 7? Se eu pegar o 2100, seria o número mais próximo aqui, acima dele. 2100 a gente sabe que é divisível por 7. Inclusive dividindo dá 300. Se o 2100 é divisível por 7, se eu tenho 2023, se eu somar 77, eu chego no 2100. Portanto, se eu subtrair 77, eu chego no de 2100 menos 77, eu chego em 2023. Se 2100 é divisível por 7, dá 300. O 77 é divisível por 7, dá 11. 300 menos 11 também será o resultado aí de 2023 por 7, 289. Sabemos que o 289 é um quadrado perfeito, divide por 17, resulta em 17, por 17, 1. É sempre bom a gente guardar alguns números maiores do que 10, por exemplo, 11 vezes 11, 121, 12 vezes 12, 144, 16 vezes 16, 256, 17 vezes 17, 289, enfim. A fatoração vai dar 7 vezes 17 vezes 17, ou 17 ao quadrado. Mas vou deixar dessa forma, porque a gente sabe que existem aqui 4 fatores primos. O 2 vezes 7 vezes 17 vezes 17. Lembrando que aqui também pode ter o número 1. Se eu quero agrupar sempre em 2 fatores para associar aos 2 fatores do primeiro membro, eu preciso que aqui tenha os 4 termos multiplicados vezes 1. Também é o produto de 2 fatores. Depois eu separo de 3 em 3, depois eu separo de 2 em 2. Essa vai ser a ideia. Mas antes disso, vamos pensar o seguinte. Nós já temos aqui K mais 25. Esse é um fator. E aqui eu só tenho K. Então eu vou somar 125 nessa desigualdade toda. Eu vou chegar em 0 mais 125, 125. Menor ou igual que? Aí eu vou chegar nesse termo. K mais 125 menor ou igual que 125 mais 125, 250. Então, perceba que o K mais 25 está preso em 125 e 250. E nós vamos pegar esses 4 fatores e dividir em vários casos. Quais são esses casos? Vamos pensar então. No primeiro caso, eu vou pegar os 4 fatores e multiplicar. Multiplicando eles dá 4.046. Já temos aqui em cima. Só que vezes 1. Então, 1 vezes 4.046. O segundo caso, então já agrupei os 4. Agora eu vou agrupar de 3 em 3.
vou pegar o número 2 sozinho e agrupar os demais, os outros 3. 17 vezes 17 vezes 7, a gente já tem aqui em cima, é 2023. Então, vamos aproveitar o que a gente tem, colocarmos aqui. O terceiro caso, eu vou separar sozinho agora, ao invés do 2, vou separar o 7. Então vai ficar 7 vezes. O que sobra? 17 vezes 17, que a gente sabe que é 289, vezes 2. Se fosse 290 vezes 2, 580. Como é 289, eu tenho que subtrair 2, que é 2 vezes 1 dessa diferença. Então, 580 menos 2, 578. Muito bem. O quarto caso, eu não vou separar mais o 7, eu vou separar o 17. Separando o 17, o que sobra é 2 vezes 7, 14, 14 vezes 17. Então, 14 vezes 17, eu posso fazer 10 vezes 17, que é 170. Agora, fazer 4 vezes 17. 2 vezes 17, 34, vezes 2 novamente, 68. Resulta em 238. O quinto caso desses dois fatores que a gente está associando, ao invés de pegar esse 17, se eu pego o próximo 17, eu vou recair no quarto caso. Então, já separei de 4 termos vezes 1, separei 3 termos vezes cada hora um deles, agora de 2 em 2. Vou separar o 2 vezes 7, 14, vezes 17 vezes 17, que é 289. Vou separar agora para o sexto caso, ao invés de 2 vezes 7, vou fazer 2 vezes 17. 2 vezes 17 é 34, o que sobra é 7 vezes 17. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 7, 49. 70 mais 49, 119. Vamos pensar num sétimo caso. Já fiz 2 vezes 7, 2 vezes 17. Se eu pegar 2 vezes 17, que é o último, eu recaio no sexto caso. Se eu pegar 7 vezes 17, vai sobrar 2 vezes 17, que é 34. Também vou recair no sexto caso. Então, de novo, se eu pegar o 2 vezes o 17, vai ficar 7 vezes 17, cai no sexto caso. Se eu pegar 7 vezes 17, volta também no sexto caso. Fica 2 vezes 17, que é 34. Se eu pegar, por exemplo, 17 vezes 17, sobra 2 vezes 7, 14, volta para o quinto caso. Portanto, já separamos os 4 junto com 1, de 3 em 3 e 2 em 2. Acabou. Só existem esses 6 casos. Agora a gente vai avaliar esses 6 casos. Vamos começar a pensar, por exemplo, será que esse K mais 125 pode ser algum desses fatores menores de 1 até 34? Não será possível, porque senão o valor de K vai ser negativo. Vamos fazer o teste? Se o K mais 25 for o número 1, o K tem que ser um número negativo, tem que ser menos 124, não pode. Se K mais 125 for o número 2, esse K vai ter que ser também um número negativo, vai ser 123 negativo. Até chegar no 34, veja, se K mais 25 for 34, esse K também tem que ser um número negativo. Então a gente vai descartar essa situação. Não é possível que esse fator K mais 125 seja qualquer um desses menores. Então é óbvio que sobra para a gente que esse K mais 125 seja algum desses aqui. Muito bem. Outra forma que a gente poderia pensar, a gente sabe que K mais 125 tem que ser maior que 125. E nenhum desses fatores aqui é maior que 125. Em contrapartida, o K mais 125 tem que ser menor ou igual que 250. E quais desses valores é menor que 250? Só vai ser o 238. Mas vamos por partes. Não é possível que K mais 125 seja 4.046, porque senão, se aqui for 4.046, perceba,
o K vai ter que ser 3.900 e alguma coisa, um número muito grande. Não pode. Então, por esse motivo, a gente vai descartar o primeiro caso, porque o número aqui, 4.046, é muito grande. 2023 também é muito maior do que a gente gostaria que fosse o valor de K. O K vai ter que ser mais de 1.900. Não pode. Também não pode ser 578. K tem que ser menor, K mais 125 tem que ser menor que 250. Senão o valor do K vai superar o valor de 125. Mas 238 ele já pode, porque ele está preso em 125 e 250. Será que pode ser 289? Também não. 289 é maior que 250. Senão o K vai ter que ser maior que 125. Ele não pode, ele está preso a 0 e 125. Aí poderia então ser 119? Não, porque 119 também não cumpre a situação do limite mínimo, que tem que ser maior que 125. Não sendo possível esses 5 casos, só resta para a gente avaliar o único caso possível, que é o quarto caso. Esse sim é verdadeiro. E aí a gente já tem a conclusão que 17 vai ser o valor de M e K mais 25 vai ser o valor aqui 238. Mas eu preciso do valor de K e do valor de M. Portanto, o K, para que K mais 125 seja 238, para encontrar o valor de K, basta a gente subtrair 238 menos 125. Vai dar 113. Esse é o valor de K. Não tem unidade, porque é quantidade de pesos. E a massa M vai ser 17 gramas. Esse, portanto, será o resultado final para o item C. Aqui a gente finaliza o item C, mas vale a pena a gente testar aqui os valores para certificarmos que, de fato, os valores de K e M estão corretos. Então, vamos começar aqui com o K 113, significa 113 pesos, cuja massa é 17 gramas. E temos também o restante, 125. Então vai ser 12 pesos, cuja massa é 17 sobre 2 gramas. A soma dessas massas, que é o que vai registrar na balança, tem que ser 2023. Então vamos começar pelo de baixo, que é mais fácil, porque eu posso simplificar o 12 com 2, dando 6. E aí eu multiplico 6 vezes 17. 6 vezes 10, 60. 6 vezes 7, 42. 60 mais 42, 102 gramas. 17 vezes 13, se fosse 10 vezes 17 vezes 113. 10 vezes 113 dá 1.130. E 7 vezes 113, 7 vezes 100, 700. Falta agora 7 vezes 13. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 3, 21. 70 mais 21, 91. E aí, somando, eu tenho 1. 9, 3, 12, vai 1. 7, 8, 9 e 1. 1.921 gramas. Vamos somar esses dois resultados. Tem que dar 2023. E, de fato, essa soma é 2023. 1 mais 2, 3. Depois, 2 mais 0, 2. 9 mais 1, 10. Vai 1. 1 mais 1, 2. Resultado em gramas, correto. Então, a resposta do item C, de fato, é K igual a 113 e M igual a 17 gramas. Ok? Item D, valor 6 pontos. Após serem usados, todos os 125 pesos devem ser guardados em uma caixa. Para realizar essa tarefa, Amanda e Bruno elaboram um jogo no qual eles devem alternadamente guardar de 1
a 5 pesos na caixa, começando por Amanda. Vence o jogo quem conseguir guardar o ou os, último ou últimos, peso ou pesos. Existe uma estratégia vencedora para as jogadas de Amanda, que faz com que ela garanta sua vitória desde o início, independentemente das jogadas de Bruno. Que estratégia é essa? Quantos pesos Amanda deve guardar na sua primeira jogada, segundo essa estratégia? Então vamos colocar aqui uma caixa ilustrativa e se a Amanda vai começar o jogo, ela tem que pensar no final do jogo. Quantos pesos ela deve deixar para Bruno, para que, independentemente da jogada de Bruno, ela vai vencer. Então ela já está pensando em 6 pesos. Por que 6 pesos? Porque veja, se o Bruno colocar um desses pesos na caixa, sobram 5. E 5 ela pode ir lá, guarda todos, garante a vitória. Se Bruno colocar 2 pesos na caixa, sobram 4. 4 ela vai lá, coloca na caixa, garante a vitória. Se Bruno colocar 3, sobram 3. Ela pega os 3, coloca na caixa, garante a vitória. Se Bruno colocar 4, vão sobrar 2, ela pega esses 2 pesos, coloca na caixa, garante a vitória. E o máximo que Bruno pode colocar são 5. Ele não pode colocar os 6. E aí ele coloca os 5 na caixa, sobra um peso, Amanda vai lá, coloca esse um peso na caixa, garante a vitória. Então veja, no final, se ela conseguir deixar 6 pesos para Bruno, ela garante a vitória. Usando essa linha de raciocínio, uma jogada anterior, a ideia dela é deixar 12 pesos fora da caixa. Ou seja, os outros já estão guardados. Se ela conseguir deixar 12 pesos fora da caixa, na vez de Bruno, quando o Bruno for jogar, se ele colocar, por exemplo, um peso aqui, ela não vai colocar os 11 restantes. Ela vai colocar 5, que a soma de 1 mais 5 é 6, aí volta na configuração final, que é a configuração que a Amanda vence, que é ficando 6 pinos ou 6 pesos fora da caixa. Então, com 12 pesos, ela também garante a vitória. Ah, mas e se Bruno colocar 5 pesos na caixa? Sem problema, ela vai lá e coloca apenas 1. Sempre a soma 6. Que aí ela vai deixar 6 e para 6 pesos ela sabe que ela vai ganhar, se a vez for de Bruno para jogar. Então, usando essa linha de raciocínio, continuando com 18 pesos, ou seja, 12 mais 6, ela também garante a vitória. Então perceba que se Amanda deixar fora da caixa um múltiplo, uma quantidade de pesos que é múltiplo de 6, com certeza ela vai ganhar o jogo, porque independentemente da jogada de Bruno, ela sempre vai guardar na caixa a soma do que o Bruno colocou. Se o Bruno colocou 4 pesos na caixa, ela vai colocar 2. Sempre cai na configuração, né, indo para o final do jogo, sempre uma quantidade fora da caixa, que é múltiplo de 6. Com isso, a gente já pode ir para as perguntas. Coloquei aqui os pesos maiores, mas isso independe dessa situação, porque aqui a gente está preocupado com a quantidade, não quais são os pesos que são introduzidos. Deixei aí os pesos menores para o final. Quantos pesos ela então tem que tirar no início da jogada para que ela possa deixar um múltiplo de 6, uma quantidade múltiplo de 6 pinos fora da caixa? Se são 125 pesos ou pinos, com certeza ela tem que tirar no início da jogada 5 pesos. Porque se ela tira esses 5 pesos, veja, daqui para lá, ou seja, desse peso até o final, vai ter 120 pesos. É um múltiplo de 6. Então, 120 é o múltiplo de 6 mais próximo de 125. Então, a resposta para essa situação, ou seja, para o item D, é 5 pesos, que seria a pergunta de quantos pesos Amanda deve guardar na sua primeira jogada, segundo essa estratégia. Resposta, 5 pesos.
Agora, ele pergunta que estratégia é essa? Então, vamos organizar essa estratégia. A estratégia foi o que a gente mencionou na solução da questão. A estratégia será: Amanda deverá guardar na caixa sempre uma quantidade de peso, ou peso, que ela pode guardar 1 ou até no máximo 5, de modo que o restante de pesos fora da caixa seja sempre um múltiplo de 6. Essa é a estratégia vencedora para Amanda. Ok? Finalizamos então a questão número 2. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.